E aí, pessoal do Objetivo Noite Extensivo, tudo beleza? A gente vai ter aqui duas aulas na frente 3, né? Dois módulos, esse é o módulo 4 e separado o módulo 5. Mas a teoria dos dois é a mesma, tá? Então a gente vai discutir a teoria desse e resolver exercícios. Só estou fazendo em aulas separadas para não ficar uma aula muito extensa para você poder assistir uma depois outra. Nessa aqui, então, a gente vai falar sobre o nosso módulo 4, beleza? O que esse módulo 4 vai falar pra gente? Ele vai dizer, vai ser um módulo referente a mudanças de estado físico. Vamos retomar o que a gente discutiu nos módulos 2 e 3. Quando eu forneço calor para um objeto, seja ele no estado sólido ou líquido, esse cara pode aquecer. Quando ele aquece, ele vai aumentando o estado de vibração de partículas, os seus átomos vão se distanciando um do outro. Se esse distanciamento for grande demais, esse átomo acaba perdendo a sua propriedade de estar no estado sólido ou de estar no estado líquido, ou seja, ele muda de estado físico. Então, mudar de estado físico é quando ele derrete, passa de sólido para líquido, quando ele entra em ebulição, líquido para vapor, ou as transformações inversas, quando ele passa de líquido para sólido, então solidifica, congela, ou de vapor para líquido, se liquefaz ou condensa. O que a gente tem que saber a respeito das mudanças de estado físico? Poucas coisas, mas que são importantes. E basicamente para a gente só vai cair substância pura sob pressão constante, em sua maioria pressão de 1 atmosfera, beleza? Substância pura porque ela não é uma mistura, eu tenho só um tipo de substância. Primeira coisa, essas mudanças de estado físico, elas só acontecem em temperaturas específicas, que a gente chama de ponto de fusão ou solidificação, acabei de dizer, né? Fusão quando derrete, solidificação quando congela, e de ebulição, quando ferve, ou de condensação, se ele vem para líquido. Fusão e ebulição, tá? Basicamente esses dois aí interessam pra gente. Mudou de estado físico, a temperatura tem que ser constante. A gente tem que saber de cor somente para água. Esse a gente tem que saber de cor. Então, quando a gente fala de água pura, sob pressão de 1 atmosfera, o ponto de fusão é 0. Ou seja, gelo só derrete se a temperatura for 0 graus Celsius. Perfeito? Água pura, sob pressão de 1 atm, só ferve se a temperatura atingir 100 graus Celsius. Fora dessas duas temperaturas, sob pressão de 1 atm, para gelo, né, para água pura, eu não tenho as transformações. Ok? Então, qualquer valor negativo de temperatura, automaticamente eu sei que está no estado sólido, se for água. Por quê? Porque o gelo a zero, se vier a zero, derreter, ele congela ou derrete. Então, a negativa eu só posso ter sólido. Acima de 100 eu só posso ter vapor. Entre 0 e 100 eu só posso ter água no estado líquido. Basicamente é isso que você tem que guardar. Só tem mudança de estado em 0 para derreter ou congelar, em 100 para vaporizar ou condensar, ok? Segunda coisa que você tem que saber, quando eu tenho a mudança de estado, a temperatura do objeto, do corpo, né, permanece constante, da minha amostra, vamos dizer assim. Então eu tenho lá água fervendo, você deixa um termômetro na água, enquanto a água estiver fervendo, a temperatura vai ser 100 e não vai mudar. Eu tenho gelo derretendo, enquanto tiver gelo derretendo, a temperatura dele vai ser 0 e não vai mudar. Beleza? Então só acontece a mudança de estado na temperatura específica e enquanto muda de estado, a temperatura não muda mais. Para nós, a gente vai definir então uma grandeza chamada calor latente. Ela vai expressar para a gente a quantidade de calor Q por unidade de massa. Tá? Então, quantas calorias por grama eu preciso para derreter, para evaporar uma determinada substância. Então, por exemplo, né? Para a água, e sempre eu falo da água porque é o que mais aparece para nós nos vestibulares, o latente de fusão é de 80 calorias por grama. O que significa isso? Se eu tiver gelo a 0 graus, lembra que ele tem que estar a 0 graus, eu gasto 80 calorias para cada grama de gelo que eu quero derreter. Então quero derreter 1 grama, 80 calorias. Quero derreter 5 gramas, 5 vezes 80. Beleza? Para cada grama, 80 calorias para derreter. Para a água ferver, eu já gasto um pouco mais, o latente é maior. São 540 calorias para cada grama de água que eu quero fazer ferver, passar do estado líquido para vapor, ok? Repara que eu não tenho temperatura aqui, ó, não tem graus Celsius aqui. Por que não tem graus Celsius? Porque está mudando de estado, a temperatura permanece constante, a temperatura não vai mudar. Beleza? Então vai. Se a gente for expressar isso aqui do ponto de vista matemático, esse latente, que é uma constante para cada substância, é a quantidade de calor dividido pela massa. Para a gente calcular quanto eu preciso de calorias, então eu passo a massa multiplicando. Q igual a m vezes L. Tá? Quantidade de calor, massa vezes latente.
Para mudança de estado físico, lembra? Era o Q macete, que é igual a MC delta θ. Esse aqui, ó, mudança de estado físico, mudança de temperatura, Q macete. Mudança de estado físico, Q mole, que é igual a ML, Q mole. Q macete tem θ, tem variação de temperatura. Q mole não tem temperatura, é porque está mudando o estado físico. Ok? Então, vou pegar um exemplo para vocês aqui, que com esse exemplo eu consigo discutir um pouco da teoria e ela ajuda a gente a resolver os exercícios que a gente vai ter da aula ainda. Então, esse é um exemplo que não está em página nenhuma do seu material, é um extra. Pergunta: qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo, inicialmente a menos 15 graus Celsius, para transformá-la em água líquida, podia ter colocado só água, né, a 25 graus Celsius. A gente aceita gelo como água no estado sólido e só água como água no estado líquido. Legal? Então eu quero pegar lá gelo a menos 15, transformar em água a 25. Dados: calor específico sensível do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Para esquentar o gelo eu tenho que gastar meia caloria para cada grama de gelo que eu quero levar em 1 grau. Latente de fusão, para derreter o gelo, 80 calorias por grama. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Professor, mas a água e o gelo não são os dois H2O? Sim. Ué, mas aqui você gasta 1 caloria, aqui gasta meio? Sim. O estado físico influencia na forma como esse cara muda a temperatura. Então eu gasto mais calorias para esquentar a água no estado líquido do que para esquentar no estado sólido. Belezinha? Vamos lá. Qual que é meu problema aqui? E isso, se você entender essa mecânica desse extra, você vai conseguir resolver a maior parte dessas questões. Meu problema é, eu consigo sair de gelo a menos 15 e direto chegar em água a 25? Eu forneço calor para esse gelo e ele vai derreter imediatamente? Se a sua resposta foi sim, é porque você não estava prestando atenção no slide anterior. O gelo só derrete se a temperatura dele for 0. E esse cara está a menos 15. Gelo a menos 15, eu forneço calor para ele e ele não derrete. Se eu dou calor para esse cara e ele não derrete, o que ele faz com esse calor que ele absorve? Ele guarda? Não. Se ele não derrete, ele vai esquentar. Fornecer calor para um objeto pode gerar 2 efeitos: aquecimento ou mudança de estado físico. A mudança de estado físico só pode ser num ponto específico. Se não está nesse ponto e eu dou calor, ele vai esquentar. Então, forneci calor para gelo, que estava a menos 15 graus Celsius, ele aquece até chegar em 0. E aqui, ó, chamei esse primeiro fenômeno de 1. É o aquecimento do gelo. Quando chega em 0, ele para de esquentar. Ô, professor, mas não tem que chegar em água a 25? Então, gente, só que quando chega em 0, atingiu o ponto de fusão. Ponto de fusão é o ponto de derretimento. O que o gelo vai fazer agora? Absorver o calor que eu estou fornecendo para ele, tá? Deve ser de uma fonte térmica, de um bico de Bunsen aceso, de um resistor. Tá? Ele vai absorver esse calor e não vai mais esquentar. Ele vai usar esse calor para mudar de estado físico. Então ele vai sair de gelo, né, estado sólido, para água. É o nosso segundo fenômeno, segundo processo. Então, aquecimento do gelo, derretimento do gelo. Repara que logo depois que essa água acaba de derreter, a temperatura dela ainda é 0. Senhor, por que não é 25? Pessoal, ou muda de estado físico e eu mantenho a temperatura constante. Então, repara que aqui, ó, a temperatura é igual, mudou o estado aqui em cima, de gelo para água, ou o inverso. Eu mantenho o estado, gelo e gelo, e a temperatura muda. Eu nunca mudo em cima e embaixo ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto de montar esse diagrama. Quando eu tenho mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Essa água só começa a esquentar depois que todo o gelo derreter. Enquanto eu tinha gelo derretendo, a temperatura ainda era 0. Mas eu quero levar a temperatura para 25. Ué, então essa água que está 0 pode ser aquecida agora. Então ela vai virar água a 25 graus. Então eu tenho 3 processos: aquecimento do gelo, fusão do gelo e um aquecimento da água. Preciso calcular cada um deles e somar tudo. Primeiro processo, então, aquecimento do gelo. Se é aquecimento, é Q macete, que é igual a MC delta θ. A massa do gelo, 200. Está aqui. Calor específico sensível. Bom, eu tinha do gelo e tinha da água. Eu vou usar meio ou vou usar 1? Eu vou usar meio, porque eu estou esquentando o gelo. Fazer esse diagraminha aqui, ó, esse raio-x do fenômeno, é super importante para a gente. Se a gente fizer isso aqui, a gente aumenta a chance de acertar a questão. Então, eu vou fazer aquecimento de gelo. Então, o Czinho é meio. Vezes a variação da temperatura.
essa variação da temperatura é só no processo 1, tá? Só nessa transformação 1 que a gente tem. Eu não posso ir até lá no 25. É só de menos 15 para 0. Tudo que tem delta em física é final menos inicial. Então, 0 menos menos 15. Beleza? Final que é 0 menos o menos 15. Um menos é da fórmula do delta e o outro que a temperatura era negativa. Fora do parênteses, 200 vezes meio. Multiplicar por meio é igual a dividir por 2. Então, dá 100. Vezes, dentro do parênteses, menos com menos dá mais. 0 mais 15 é 15. Por que deu 15 positivo aqui? Porque eu esquentei 15 graus. Passar de menos 15 para 0 é aumentar 15 graus a temperatura. Ué, então 100 vezes 15. 1.500 calorias. Pessoal, eu gasto 1.500 calorias só para deixar o gelo no ponto de fusão. Beleza? Para deixar o gelo no ponto de fusão. Se eu fornecesse menos de 1.500 calorias, ele nem ia chegar no ponto de fusão. Tá? Nem ia chegar a 0. Mas eu quero que esse cara derreta e vire água a 25. Então vamos calcular quanto eu gasto na segunda etapa. Fusão do gelo mudou de estado físico, então agora muda para quimole. Quimacete quando é variação de temperatura, quimole quando é mudança de estado físico. Bom, então Q2 é igual a massa do gelo, 200, vezes o latente, que é 80. Ó, latente de fusão, a massa, 200. 2 vezes 8, 16, mais 3 zeros, 16.000 calorias. Então, para derreter o gelo, eu gasto 16.000. Observe, não seria essa a resposta? Então, se ele tivesse a 0 no começo, para derreter o gelo eu gastaria 16. Mas lembra, ele estava a menos 15. Então, quanto eu gastei já até agora? 1.500 para chegar no ponto de fusão, mais 16.000 para fazer o cara derreter. Então, só aqui ó, já gastei 17.500. Cheguei na água a 25 graus? Não, eu estou em água a 0. Ainda preciso levar a água até 25, então vou esquentar a água de novo. Terceiro processo, aquecimento da água. Aquecimento, mudança de temperatura, quimacete outra vez. Então, massa, 200. Calor específico da água, né, eu pego da fase líquida, 1, vezes a variação de temperatura. Outra vez, ó, é só no terceiro estágio, só no terceiro processo. Você não vai pegar esse 15 e misturar com esse 25, que eu estou esquentando somente a água. Então, cada etapinha, cada pedaço no seu lugar. Então, seria 25 menos 0. Temperatura inicial é 0. Temperatura final é 25 do terceiro estágio. Esquentei de 0 até 25. 200 vezes 1 é 200. Esse 25 é exatamente os 25 graus que aumentou a temperatura. 200 vezes 25, 5.000. Beleza? Bom, quanto eu gastei ao todo, então? O Q total é Q1 mais Q2 mais Q3. 1.500 mais 16.000 mais 5. Q total, 22.500 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu gasto para tirar o gelo de menos 15 e levar até a água a 25. Legal? Vou continuar uma coisinha interessante aqui. Ó. Esse tipo de problema ele é comumente apresentado para nós através de um gráfico igual esse aqui, que a gente chama de curva de aquecimento. Meu gráfico está sem escala, tá? Você vê, ó, esse tamanho é 1.500, esse tamanho é 15.000 e esse é 5. Tá tudo fora de escala, mas para a gente representar, tá ótimo. Eu peguei o cara a menos 15 graus e vou gastando calorias. Conforme eu vou dando caloria para ele, a temperatura vai aumentando. Então, essa parte aqui, ó, essa retinha que está subindo no começo, ela representa para mim exatamente o estágio 1. Eu peguei o gelo numa temperatura negativa, fui dando calor e a temperatura foi aumentando, aumentando, aumentando. Ué, de tal modo que eu gastei 1.500 até chegar no 0. Tá? Ó, 1.500 calorias, cheguei na temperatura 0. É o estágio 1. De 1.500 aqui até esse 17.500, a temperatura não muda. Por que a temperatura não muda? Durante a fusão do gelo, a temperatura começou em 0 e acabou em 0. Quanto eu gastei no estágio 2? 16.000. O gráfico, gente, é sempre cumulativo. Então, eu já tinha gastado, né? Gasto 1.500 até aqui, gastei mais 16.000 aqui. 1.500 mais 16.000, 17.500. Ó, então, gastei 1.500... Chegou em 0, ponto de fusão, gastei 16.000 para derreter, já tenho um total de 17.500 e acabei de derreter o cara. No final, eu gasto mais 5.000 para fazer a temperatura sair de 0 e ir até 25. Então, mais 5.000, de 17.500 até os 22.500, para sair de 0 e ir até 25. Então, a gente vai ter gráficos que representam esses fenômenos com essa cara. Retas que são crescentes, quando eu tenho variação de temperatura, e a reta que fica deitada aqui, ó, que é um patamar horizontal, parece um degrau, que são de mudança de estado físico.
Se a gente for parar para pensar, então, esse trecho era o aquecimento do gelo. Era quando eu tinha sólido. Tá? Eu comecei de sólido aqui. Esse trecho eu tenho sólido e líquido. Observe, por que eu tenho sólido e líquido? Porque está derretendo. Fusão é derretimento. Eu forneço calor para gelo a zero, ele começa a derreter. Então ele vai derretendo e eu vou gastando caloria. Ele vai derretendo e eu vou gastando caloria. Chegou em 17.500, acabou a parte de sólido. Derreteu tudo. Aqui era a fusão. Eu vou ter somente líquido, que eu vou esquentar. Todo patamar horizontal, então, é uma mudança de estado físico, porque eu não tenho mudança de temperatura. Beleza? Tá? Nesse caso aqui seria a nossa fusão, sólido e líquido junto. Espero que você tenha entendido esse exemplo. E ele ajuda muito a gente na hora de resolver as questões agora da aula. Tá? É uma questão que não é difícil, nem é fácil, mas ela é bem ilustrativa dos fenômenos. Vamos dar uma olhada. Ó. Primeira pergunta é uma questão teórica, lá da sua apostila. Tá? Então você vai procurar lá na página 26 do caderno 1. Vai achar essa questão aí bem simples, até dá pra gente fazer numa boa. Ele fala o seguinte, ó. A diferença entre os conceitos de calor sensível e calor latente é que o primeiro é, bom, calor sensível é o Czinho. A gente usa o Czinho no Q macete. É para calcular a variação de temperatura. E o calor latente é o L que a gente usa no Q mole, que é para calcular mudança de estado físico. Então vamos lá. Letra A. Relacionada a dilatações? Não, né? A gente nem falou de dilatação ainda. Letra B. O primeiro, calor sensível, é relacionado à mudança de estado. Não. Tá? A mudança de estado é o latente. C. Produzido por combustão. E o outro por efeito Joule. Não tem nada a ver. Tá? Não interessa para mim de onde vem o calor. Interessa que eu tenha uma transferência de calor. Tá? Se é por combustão, se é por resistor, tá? Que é efeito Joule, tanto faz. Letra D. Primeiro relacionado a variações de temperatura. Calor sensível, Czinho, Q macete, variação de temperatura. E o outro é a mudança de estados, Q mole, que é igual a ml, mudança de estado. Aí, ó, é essa a nossa resposta correta. Alternativa D de Jack Johnson. Belezinha, gente? Tranquilo? Passar para 2, então. A questão 2, ela tem um gráfico para a gente fazer, tá lá na sua apostila, tá? Na página 27. Então ele fala assim, o gráfico mostra a temperatura de 100 gramas de uma substância inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor absorvida. Nessa situação, o calor latente específico de fusão dessa substância é... Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que olhar para o meu gráfico. Começou no estado sólido, a reta é para cima, aqui eu estou esquentando o sólido. Aquecimento do estado sólido. Nesse pedaço em que o gráfico ficou horizontal, ó, parou de aumentar a temperatura, é porque eu tenho a mudança de estado. Aqui era sólido, aqui é líquido. Mudança de sólido para líquido é fusão. Observe, eu gosto de chamar de derretimento. Sim, mas o nome técnico que a gente coloca é fusão. Então eu tenho aqui a fusão acontecendo nesse trecho. Tá? Nesse pedaço. Aqui, ó, voltou a subir porque o cara já derreteu. Acabou a fusão. Está tudo no estado líquido. O que ele quer saber da gente? Ele quer saber o latente de fusão. Ele quer saber o L. Então a primeira coisa que eu faço, identificar onde está a fusão. A fusão está aqui, ó. Desse pedaço até esse. Antes disso era aquecimento do sólido. Depois disso, aquecimento do líquido. Lembra no gráfico do exemplo que a gente fez agora de pouco? Que o primeiro valor aqui era 1.500 e esse era 17.500. E a gente, quando tinha lá o Q2, ele era de 16.000. E eu falei, ó, o gráfico é sempre cumulativo. Ou seja, quantas calorias eu gastei na fusão? Bom, a quantidade de calor que eu gastei na fusão é 750 menos 150. A fusão acabou em 750 e começou em 150. Então, a diferença é quanto eu gastei neste estágio. Eu gastei 600 calorias. Observe, e os 150? Foi para esquentar o sólido. E os outros 150 que você gastou aqui para chegar em 900? Foi para esquentar o líquido. Na fusão, começou em 150, acabou em 750. Então, daqui para cá, eu gastei 600 calorias. Para uma massa da amostra de 100 gramas que ele me deu. Ué, Q é igual a M vezes L. Quantidade de calor é igual a M vezes L. Cuidado só com o Q, né? Vou lembrar, o Q é só na fusão. 600 é igual a massa que é 100 vezes L. Você corta os zeros, você vai achar 600 dividido por 100, corta os zeros, seu L vai dar 6 calorias por grama. Também é a alternativa D. Tranquila a questão, né? Acho que não tem nenhum segredo nessa também. Não tem nada demais. Vamos passar para a próxima? Questão da Uninove. Ele fala assim, o derretimento do gelo das calotas polares é um dos problemas provocados pelo aquecimento global.
Suponha que o gelo polar se encontre a menos 4 graus Celsius e se funda a zero. Derrete só em zero. Considerando que o calor específico sensível do gelo, meia caloria por grama grau Celsius, e o calor específico latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, a máxima massa de gelo polar que pode ser derretida, com uma quantidade de calor igual a 3,28 vezes 10 a quinta calorias, é. Então vamos por partes. Primeira coisa é montar esse raio-x aqui do nosso fenômeno. Eu quero saber qual é a massa de gelo que começa a menos 4 graus e que vai ser derretida. A primeira pergunta, gelo a menos 4 graus, eu dou calor, ele derrete imediatamente? A resposta é não. Ele só derrete se tiver em zero. Então, forneci calor para gelo a menos 4, ele não vai derreter. Primeiro ele vai aquecer até zero. Tá? Ele vai ganhar essa quantidade de calor e vai aumentar a temperatura de menos 4 até zero. Beleza? Quando chega em zero, aí sim ele derrete. Então tem um segundo processo que é a fusão do gelo. Vai se transformar em água a 0 graus. Repara que ele só pedia para a gente calcular a quantidade de calor para derreter totalmente esse gelo aqui. Quantos gramas, né, de gelo, quantos quilos no caso está aqui, eu conseguiria derreter de gelo. A quantidade máxima de gelo podia ser derretida. Eu não preciso esquentar mais essa água, é só derreter. Então esse cara tem dois processos só. Tem que pegar a temperatura do gelo, levar até zero, e de zero eu derreto. Etapa 1, aquecimento do gelo. Como que eu calculo a quantidade de calor para aquecimento? Que macete. Então Q1 vai ser igual massa, eu não sei. É o que eu quero saber, inclusive. Vezes o Czinho, que é meio, vezes a diferença de temperatura. Final menos inicial. Lembra? Só no estágio 1. Então 0 menos menos 4. Menos com menos dá mais. Então 0 menos menos 4 dá 4, que está aqui fora. Ó. O que quer dizer esse 4? Esquentou 4 graus. De menos 4 para 0, esquentou 4 graus. Então Q1 vai ser M vezes meio vezes 4. Meio vezes 4 dá 2. Q1 é 2M. Observe, quanto que vale esse M? É o que a gente quer descobrir. Na primeira etapa, no primeiro estágio, eu gasto uma quantidade de calor de 2 vezes M. Que eu não sei ainda quanto que vale. Na segunda etapa, mudança de estado físico. Mudança de estado físico, né? Passou de líquido, de sólido para líquido, fusão, é Qmole, Q igual a ml, Qmole. Ué, então o Q2 é massa vezes latente, latente é 80, então Q2 dá 80M. Q1 dá 2M, Q2 dá 80M. Vê lá se você concorda comigo. Se eu somar Q1 mais Q2, eu vou descobrir o Q total, total de calorias que eu estou gastando. Opa, esse Q total, ele falou para mim quanto que é. Né? Quanto que eu posso derreter de gelo com uma quantidade de calor igual a 3,28 vezes 10 a quinta. Quer dizer, eu tenho um total de 3,28 vezes 10 a quinta, a massa que derrete, eu quero saber isso. Então Q1, 2M, mais Q2, 80M, tem que ser igual a 3,28 vezes 10 a quinta. Ô senhor, mas você não sabe quanto que é o M? É exatamente o que eu quero saber. Ó, a massa está aparecendo pra gente aqui, né, em função da quantidade de calor que eu tinha em cada etapa. Então 2M e 80M é quanto eu gasto de calor em cada etapa, depende do M agora. 2M mais 80M, 82M, igual, eu dou uma mexida nesse número para facilitar a divisão. E dividir 3,28 por 82 é ruim, mas 328 ajuda. Como é 10 a quinta, são 5 casas da vírgula para a direita. Eu andei 2, ficou 328, então faltam andar 3 vezes 10 a terceira. Esse 82 vai dividir. Então M vai ficar igual a 328 vezes 10 a terceira dividido por 82. Quando eu tenho conta que tem potência e tem número que não é potência, eu faço a conta de quem não é potência. 328 dividido por 82, faz na mão ou bate na calculadora, vai dar 4. E a potência de 10? Desculpem, eu mantenho. Então 4 vezes 10 ao cubo, gramas. Como é que eu sei que estava em grama? Olha as nossas constantes aqui, ó. Caloria por grama grau Celsius, caloria por grama. Tá? Esse cara estava em calorias, então a resposta sai em gramas. 4.000 gramas. Ô, professor, não tem 4.000 gramas. Tem só 4 quilogramas aqui. Bom, lembra que esse cara aqui, ó, 10 a terceira é o K. É o K do quilo, é 1.000. Então 4 quilogramas, alternativa D. Beleza, pessoal? Bacana essas questões, então, iniciais de mudança de estado físico. São questões que valem a pena a gente estudar, a gente saber fazer. Eu recomendo que você resolva exercícios dessa aula antes de assistir a aula 5, tá? O módulo 5, que está na sequência. Porque o módulo, a gente acabou a frente 1, né? Então vou falar só da frente 2, 3 e 2 hoje.
Por quê? Porque você fixa esses exercícios e aí você vai para os exercícios mais complicados da aula seguinte. Tá? Então, se você puder fazer a tarefa do módulo 4, tá? Assim que você acabar a tarefa do módulo 4, assiste a videoaula do módulo 5, que eu vou disponibilizar também. Já deve estar disponibilizado, inclusive. E aí, se tiver dúvida, me procura no horário lá das nossas aulas, que eu te atendo pelo Click Meeting. Beleza? Tá? Tamo junto aí. Bons estudos. Espero que você tenha entendido tudo. Mas se não entendeu, a gente conversa ao vivo. Joinha? Até mais.